Olá, tudo bem? Na aula de hoje, estudaremos geometria e a área de polígonos. Iniciaremos com a área do quadrado. Observe que a base e a altura são iguais. Todo quadrado tem essa característica. Eu chamei a base de A e a altura também A. Sua área será determinada por base vezes altura. Vamos indicar por A vezes A ou simplesmente A ao quadrado. Neste exemplo, nosso quadrado tem lados medindo 8. Se a área do quadrado é igual a A ao quadrado, teremos então 8 ao quadrado, que é 8 vezes 8, e teremos 64. Ou seja, a área deste quadrado é igual a 64. Agora, observe a área do retângulo. É determinada por base vezes altura. Chamo minha base de B, minha altura de H. Teremos, então, a área do retângulo determinada por B multiplicado por H, ou B vezes H. Neste exemplo, a base do meu retângulo é 10 e a altura é 7. Se a área do retângulo é determinada por base vezes altura, teremos, então, 10 vezes 7, e a área do retângulo será igual a 70. Temos aqui um paralelogramo. Para determinar a sua área, precisamos encontrar a sua altura. A altura é esta marcada em vermelho. Ela forma um ângulo de 90 graus com a base. Então, temos aqui a base, chamei de B, e a altura, chamei de H. Sua área é determinada por base vezes altura. Vamos escrever, então, que a área do paralelogramo é B vezes H. Neste exemplo, a base do paralelogramo mede 16 e a sua altura, 6. Se a sua área é base vezes altura, teremos, então, 16 vezes 6, e a área do paralelogramo será igual a 96. Agora, um triângulo. A altura do triângulo é esta linha marcada em azul, porque ela forma com a base um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Aqui está a base e aqui a altura. A área do triângulo é determinada por base vezes altura sobre 2. Temos, então, B vezes H sobre 2. Vamos ver um exemplo. Neste triângulo, nós temos que a base é igual a 22 e a altura é igual a 18. Vimos que a área do triângulo é determinada por base vezes altura sobre 2. No lugar da base, vou escrever 22. No lugar da altura, 18. 22 vezes 18, 396. Nos resta agora dividir por 2 para descobrir a área do triângulo, que será, então, 396 dividido por 2 igual a 198. Agora, o losango. O losango, ele possui duas diagonais. São elas que vão me auxiliar no cálculo da área. Esta diagonal eu chamo de diagonal maior, vou representar pela letra D maiúsculo. Esta outra diagonal vou chamar de diagonal menor, vou representar pela letra D minúsculo. A área do losango é diagonal maior multiplicada pela diagonal menor dividido por 2. Para simplificar, podemos escrever o D maiúsculo vezes o D minúsculo dividido por 2. Vamos observar um exemplo. Neste losango, tenho as medidas das diagonais. A diagonal maior, 14, porque a metade da diagonal 7, a outra metade 7, temos a diagonal maior, 14. O mesmo acontece com a diagonal menor. Temos aqui 4 e 4, então a diagonal menor mede 8.
Lembrando que a área do losango é determinada por diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Teremos, então, 14 vezes 8 dividido por 2. Diagonal maior, 14, diagonal menor, 8. Fazendo a multiplicação, temos 112 dividido por 2 e teremos que a área do losango é igual a 56. Agora, o trapézio. Observe que a altura do trapézio é indicada por esta linha em azul, que forma com a base maior um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Então, aqui a base maior, lá em cima a base menor e aqui a altura. A área do trapézio é determinada da seguinte forma: base maior mais base menor, e o resultado multiplica-se pela altura. Ainda, divido o valor encontrado por 2. Esta é a área do trapézio. Vamos observar um exemplo. A base maior deste trapézio mede 12 e a base menor, 5. Observe que a altura mede 8. De acordo com o que vimos anteriormente, devemos fazer o seguinte: base maior mais base menor, e teremos 12 mais 5. Multiplico pela altura, então, vezes o 8, e vamos dividir por 2. Resolveremos primeiramente os parênteses, então 12 mais 5 é igual a 17. Nossa área será calculada 17 vezes 8 dividido por 2. 17 vezes 8 é igual a 136. Dividindo por 2, encontramos a área do trapézio, que é igual a 68. Vamos a um exemplo? Observe a figura. A área da figura seguinte é: esta figura não é nenhuma das que foram vistas anteriormente. Mas o que podemos fazer? Podemos fazer uma decomposição em polígonos conhecidos. Desta forma, tracei esta linha vermelha e dividi a minha figura em um triângulo e em um retângulo. Daí, o que podemos fazer? Vamos calcular a área do triângulo, a área do retângulo e depois somar para descobrir a área total da figura. Vamos marcar alguns valores obtidos a partir da marcação desta linha em vermelho. Temos aqui a medida 3 e essa outra 3, visto que no retângulo temos estes dois lados paralelos com a mesma medida. Então, aqui é 3 à direita, à esquerda também. Por que 3 lá em cima? Porque toda esta lateral mede 6. Então, temos 3 e 3. Aqui, qual a medida desta marcação em vermelho? Como temos esta base igual a 8 e esta outra medida igual a 4, aqui nos restam 4 centímetros também. Então, teremos duas figuras, a figura 1 e a figura 2. A figura 1 é um triângulo, lembrando que sua área é determinada por base vezes altura sobre 2. Observando o triângulo, vimos que sua base é 4 e a sua altura é 3. Então, teremos aqui 4 vezes 3 sobre 2. 4 vezes 3 é igual a 12. Então, será 12 sobre 2. E a área 1, que é a área do triângulo, será 6 centímetros quadrados. Agora, a figura 2 é um retângulo, lembrando que sua área é determinada por base vezes altura. A base é 8 e a altura é 3. Então, sua área será 8 vezes 3, que é igual a 24. Observe que a área total da figura é determinada pela soma da área 1, que é a do triângulo, com a área 2, que é do retângulo. E teremos, então, 6 mais 24, resultando em 30 centímetros quadrados. E encontramos a área da figura. Alternativa B, 30 centímetros quadrados. Espero que você tenha entendido e gostado da aula. Até a próxima!